Algumas semanas atrás foi postado um vídeo pela cantora Simone, da dupla Simone e Simaria. Elas estavam de férias em Orlando, visitaram o parque aquático SeaWorld e ela postou o show. O que me impressionou foi que, assim como a Simone, algumas pessoas não fazem a menor ideia do que acontece nesses parques aquáticos. Eu também não sabia. Na minha festa de 15 anos, eu ganhei uma viagem pra Disney. Foi a minha primeira vez lá. Eu sei como o SeaWorld cativa, eu sei que quando você chega lá, você não tem a menor ideia que eles não estão felizes. Você é cativado pela musiquinha, insolente. Você olha assim, criador, e você fala, cara, que coisa mais linda, meu Deus. E quando eu saí de lá do show da Shamu, eu fui ao show da Shamu. Infelizmente, eu falava, meu Deus, eu quero muito ser treinadora de golfinho, eu quero ser treinadora de baleia, eu quero fazer isso da minha vida. Essa forma de entretenimento tão milimetricamente maquiada, você não consegue nem duvidar que aquilo ali é ruim. Depois que eu vi esse vídeo da Simone, eu falei, eu não posso acreditar que isso ainda existe. Eu faço questão de explicar essa tour e toda essa psicose por trás dos aquários. A parte mais cruel desse sistema é a captura das baleias. O principal conhecimento sobre as baleias é definitivamente que elas são seres extremamente sociáveis. Tudo que elas fazem é social. Cada comunidade das baleias orcas são individuais, entendeu? Elas têm a própria forma de comunicação delas. Imagina que você tá em um shopping e você é uma criança e do nada surge um monte de ladrões, sei lá, um monte de sequestradores e te tiram da sua mãe e te botam num lugar onde você não conhece ninguém. Você grita pela sua mãe o resto da sua vida e sua mãe morre de chorar. É basicamente isso. E o método é feito com um barco de pesca, com redes de arrastão. Eles embalam ele numa rede, desfazer os laços matrimoniais e familiares daquele ser, sabe? Que não entende por que ele tá ali. É bem perturbador você tirar animais do habitat natural deles para eles virarem uma atração e uma máquina de fazer dinheiro, que são levadas para o aquário, que elas vão viver o resto da vida delas. Estão treinadas. O treinamento das baleias não tem como ser feito de uma forma que não faça elas sentirem que elas estão realmente escravizadas por comida. Para conseguir comida, você precisa obedecer aquelas pessoas. Você não pode escolher o que comer. Você come peixes e restos de peixe. As orcas, elas são predadores naturais. Elas comem focas, outros animais marinhos e elas realmente se alimentam bastante. Elas não aprendem aquilo ali porque elas querem. Você não chega ali no aquário e fala assim, olha aqui, e ela faz de novo assim, naturalmente. É porque ela foi ensinada que se ela fizer aquilo ali, ela vai ganhar comida. Quando elas erram o movimento, às vezes elas ficavam a noite inteira sem comida até o dia seguinte para poder meio que educar no escuro, num lugar que media 6 metros, dobro do tamanho delas. Algumas orcas sofrem de canibalismo e agressões na piscina por outras baleias. Como elas não estão acostumadas a viver com aquelas outras baleias, as baleias orcas têm que dar cerca de 1.900 voltas ao redor da piscina, daquele tanque, para poder chegar perto da distância que elas nadariam no mar. Se você passasse 25 anos dentro de um tanque desse tamanho, elas têm fraturas por causa do tanque, por causa das outras baleias, e mutilações de estresse mesmo. Elas roem o tanque de concreto e algumas tiveram que fazer endoscopia e outros processos cirúrgicos para tirar, porque às vezes com tédio, né, e com estresse, com uma frustração e um estresse dentro daquele tanque, que elas ficam loucas, elas agridem umas às outras. O Tilikum é o exemplo perfeito desse episódio. A pior história de todos os tempos de uma baleia confinada em parques aquáticos foi essa baleia, e o nome dela é Tilikum. Ele era do Sealand, ele foi pro SeaWorld. Quando ele se mudou, ele ficava no tanque com outras baleias fêmeas para que ele pudesse procriar. O Tilikum foi o maior banco de esperma dos últimos tempos do SeaWorld. Todas as baleias praticamente do SeaWorld hoje em dia têm o gene do Tilikum. O SeaWorld botava as outras baleias fêmeas no mesmo tanque. Muitas das vezes o Tilikum foi atacado ferozmente pelas outras baleias porque as baleias, elas têm um sistema matriarcal. O Tilikum era muito grande. Quando ele foi pro SeaWorld, ele tinha 3,3 metros. As baleias fêmeas eram menores e elas eram mais rápidas e elas conseguiam agredir ele. Atos de canibalismo, baleias morreram, elas brigam dentro daquele tanque, não tem como separar, porque nunca vai ser igual ao oceano. Não tem como você reproduzir o oceano, por maior que seja. Aquilo ali pra eles é completamente entediante, frustrante. As baleias orcas de parques aquáticos, elas têm um histórico de assassinas real. Muitos casos de
mortos por baleias foram relatados ao longo dos tempos, principalmente no filme Blackfish, que deixou tudo isso muito explícito. Quando você vai trabalhar no SeaWorld, você não tem a menor noção de que aquelas baleias são agressivas assim, porque a resposta do SeaWorld são sempre porque é culpa dos treinadores, simplesmente porque eles jamais vão vender essa ideia que as baleias orcas são agressivas porque elas vivem em cativeiro. Eles vão sempre manter a imagem da baleia orca como uma baleia fofinha, pra vender milhões de bichinhos de pelúcia e fazer milhões de crianças se apaixonarem por aquilo ali todos os dias. Nunca haverá uma admissão que as baleias orcas ficam psicologicamente alteradas e frustradas e vingativas. Não foi por causa das treinadoras, não foi por causa das baleias, foi por causa do SeaWorld. Por mais que as baleias sejam completamente bem tratadas, elas nunca serão felizes em tanques de concreto. Cativeiro é escravidão. E todo esse agrupamento artificial da espécie, ele tem também consequências na pele desses animais. As orcas, elas têm um colapso na barbatana dorsal que deixa dobrada, porque sem o apoio da água, a gravidade puxa esses apêndices para baixo, causando um colapso danoso. No oceano, a média de vida desses animais são de 30 a 50 anos. E nos parques, a gente ouve que elas vivem de 25 a 35 anos. Isso acontece porque realmente as orcas em cativeiro morrem muito mais cedo. Esquizofrenia, hemorragia, matança e canibalismo, muitos por problemas respiratórios. Orc morreu com 26 anos por causa de pneumonia aguda. Sumar morreu com 12 anos. Kandu morreu com 15 anos. Splash morreu com 15 anos por causa de uma perfuração no estômago. 29 orcas moram atualmente no SeaWorld. O Tilikum, ele morreu no início desse ano, em janeiro. Não só as baleias orcas, como outras espécies de animais também são mantidas em cativeiro e também passam por problemas parecidos. Os golfinhos, eles são usados da mesma forma que as baleias, né? Com felicidade, pulando, levando os treinadores pra cima, coisa mais linda, meu Deus. Não é a coisa mais linda. Os golfinhos emitem sons pra se guiar na água. No tanque de concreto, esses sons ecoam de volta pra eles e deixam eles atordoados. Os golfinhos podem nadar até 64 quilômetros no mar, todos os dias. Se você não apoia a prisão de pessoas inocentes, você não deve apoiar o SeaWorld nem parques marinhos. Outros aquários marinhos também disponibilizam esse tipo de atração no mundo inteiro. Alguns aquários marinhos justificam a presença daqueles animais nesses parques, nesses tanques, em cativeiro, para educação e preservação da espécie. Mas como vocês podem falar de preservação da espécie se alguns aquários, como o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, está diretamente ligado à pesca e a pescadores locais? Qual o sentido desses parques terem uma ligação com a extinção da espécie, sendo que a ONU já declarou que 3/4 das áreas de pesca mundiais estão super exploradas, plenamente empobrecidas devido à pesca excessiva? Como é que a gente pode resolver um problema de preservação da espécie em aquários se isso está diretamente ligado à pesca? Uma coisa maravilhosa do Aquário, eles têm atrações virtuais. Se vocês têm essa tecnologia, vocês têm esse alcance, por que manter os animais em cativeiro? Por que não ensinar para as crianças praticar mergulho, se elas quiserem conhecer esses animais? Por que a gente não pode principalmente educar as crianças, primeiramente, que o habitat deles não é ali? Não importa o quão grande eles sejam, eles nunca vão ser bons o suficiente. Como é o oceano, animais não são entretenimento tão simples. Quando a gente fala de hábitos, eu falo de veganismo, eu falo de consumir as coisas. SeaWorld, frequentar parques aquáticos, não é um hábito, é uma opção que você tem de não ir, de ensinar para aquela criança, para as pessoas. Eles têm o direito, como você tem o direito de não ser explorado, como você tem o direito de não ser sequestrado e fazer uma coisa que você não quer e viver com sua família o resto da sua vida livre. Você tem esse direito, assim como aquela orca tem aquele direito. Se você ama baleias, se você ama animais marinhos, você não ama o SeaWorld, você não ama nenhum parque aquático. Não deem essa chance a eles.